Aí estamos ao vivo, mais uma vez de novo, que coisa maravilhosa, Carlinhos Villaronga por aqui, seja bem-vindo ao Motiori, mais que palavras, transformação, um podcast original, Nabecast Podcasts e multimídia. Por aqui a gente fala sobre educação, sobre arte, sobre cultura, saúde mental, bem-estar da família brasileira no Japão, e hoje o tema é a adaptação cultural, coisa linda e maravilhosa, lembrando você que esta série é uma parceria da Nabecast Podcasts e Multimídia, que é a minha produtora, com a página Brasileiros no Japão, que depois vai replicar esse conteúdo. E não se esqueça que a gente está disponível no YouTube, nós estamos disponíveis também no YouTube Music e no Spotify, Apple Podcasts, as plataformas de áudio. O que você vai acompanhar aqui são os bastidores da gravação. Então, muito obrigado para você, Palminha, para você que está aqui ao vivo com a gente. Você pode deixar recadinhos no comentário, tanto no Instagram, tanto aí no YouTube, que a gente vai acompanhar por aqui. Mas que você confere depois tudo isso bonitinho, com áudio tratado, volume regulado, coisa linda, no Spotify e nas outras plataformas de áudio. Para ajudar a gente tem aqui Ludmila Gil. Olá, palminhas para você, tudo bem? Bom dia do Brasil, boa noite quem está no Japão. Muito obrigada, Carlinhos, estou muito feliz de estar aqui. Maravilha. E a gente tem também Xiaomi Misaki. Olá. Oi, Carlinhos. Oi, Mila. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Carlinhos e Mila, eu queria agradecer vocês imensamente pela oportunidade de estar aqui hoje. Obrigada. Gente, vocês não sabem, mas eu sei que tem duas pesquisadoras aqui super empolgadas com esse projeto, que estão aqui, uma trocação de mensagem no grupo de WhatsApp, vocês não fazem ideia. E mandar abraço também para a Jéster, né, que está nesse rolê com a gente, vai estar aqui no episódio do mês que vem, se eu não tiver equivocado. Meninas, normalmente eu começo falando um oi para todo mundo. Oi, né, Carlinhos, produtor de podcast desde 2019, aqui da província de Shizuoka, que é onde fica o Monte Fuji, caso você não sabe mais ou menos onde a gente está mais ou menos no meio do Japão, moro numa cidadezinha desse tamanhozinho que 10 minutos a pé eu tô na praia, e tem um montão de brasileiro por aqui na nossa região, tanto que a cidade, que é praticamente a minha grande, né, eu sou uma cidadezinha pequena de uma região maior, que é onde a galera, por exemplo, do Comitê Paralímpico, quando teve as Olimpíadas aqui, a Paralimpíada, vieram fazer a aclimatação. Né? A cidade que é dita a cidade mais brasileira no Japão, que é a cidade de Hamamatsu, e aqui estou eu. Muito bem, eu vou começar pela Xiaomi, porque o nome dela começa com C, então ela tem direito de começar. Xiaomi, eu vou pedir a gentileza de você se apresentar, dizer um pouquinho o que você faz da vida, né? O seu @ no Instagram, Misaki Intercultural, olha que coisa chique. Você não está em território brasileiro, então, por gentileza, apresente-se, diga quem é você, em que lugar do planeta você está, porque nós estamos aqui num episódio transcontinental, coisa linda e maravilhosa. Apresente-se. Obrigada, Carlinhos. Meu nome é Xiaomi Misaki. De novo, obrigada, Carlinhos, pela oportunidade. Obrigada, Ludmila também, por ter confiado em mim para participar dessa série com vocês. Meu nome é Xiaomi Misaki, sou brasileira, natural de Guarulhos, no estado de São Paulo. Sou descendente de italianos por parte de pai e sou a neta de imigrantes japoneses por parte de mãe, sou sansei. Bom, eu e minha mãe, a gente morou, né, com os meus avós até os meus 8 anos de idade, então eu tive muita influência dos meus avós na minha criação e da minha família também, dos meus tios, minhas tias e tudo. A primeira vez que eu fui para o Japão, eu fui fazer faculdade de comunicação social em São Paulo, e aí durante a faculdade eu fui fazer um arubaito no Japão, em Gunma-ken. Passei 2-3 meses, né? Nem me lembro direito, mas foi a primeira experiência que eu tive no Japão. Você foi na região de Guma? Eu fui para Guma, fui para Oizumi. Oizumi, a cidade que só tem brasileiro, né? Eu não sei que ano que você veio para cá, perdão? 96, eu acho. Okay. 96, 97. Mudou muito, mas para você ter uma ideia, eu que vivo numa cidade que tem muito brasileiro na região aqui, muito, tem um monte. Entre Toyohashi e Hamamatsu tem muito brasileiro. Eu acho que Aichi já chegou a ser a província que mais tinha brasileiro no Japão. Mas quando eu fui para Oizumi, que eu fui lá no Brazilian Day, teve Brazilian Day há um mês atrás lá, teve brasileiro adoidado, eu me assustei, porque tem uma avenida que você passa, é praticamente só placa de loja brasileira,
as placas da cidade já são em português, tem nome de rua com nome de português, sei lá, o mascote da cidade agora é um tucano brasileiro, porque a cidade tem uma relação muito boa com os brasileiros e eles meio que adaptaram para a cultura ficar mista. Porque tem uma pancada de brasileiro lá. Eu acho que se você tivesse a oportunidade de vir fazer turismo e fosse para lá, você ia se surpreender um pouco com tanto de coisa, porque talvez 96 a comunidade não devia ser tão grande, ou pelo menos não estava tão integrada na sociedade. E me parece que o Izumi a sociedade abraçou mesmo. Tipo, é a cidade que tem mais brasileiros, né, lá na região. É bem legal. Eu imagino que naquela época, acho que já devia dar indícios, Carlinhos, porque eu fui trabalhar numa loja de produtos brasileiros na época. E, bom, né? Então, se a loja estava lá, tenho certeza que a demanda já era alta, e tinha muito naquela época, eu lembro que já tinha muito brasileiro. Agora, felizmente, já tem os empreendedores, então você passa, tem lanchonete, pizzaria, restaurante, cabeleireiro, maquiador, sei lá, funilaria, loja de roupa, e vai indo, e vai uma avenidona, assim, tem um monte, parece que você tá andando no Brasil, é mó legal. Ah, legal, legal. Então, e voltando um pouco, então essa foi a minha primeira experiência no Japão, e assim, eu sempre tive muita curiosidade, sabe, pela minha própria história, né, pela história dos meus avós também, da minha mãe, e eu lembro que quando eu era pequena, eu sempre ficava com o meu Odin, assim, com o meu avô, sabe o globo, aquele globo que a gente gira? E ele me mostrava, né, o trajeto do Japão até o Brasil, os países pelos quais ele passou, a rota que ele fez, assim. Eu sempre tive muita curiosidade por cultura, pelo Japão também. E aí eu fui fazer uma pós em hotelaria. E por causa dessa pós, eu tinha que fazer um estágio que era obrigatório. A minha primeira opção era o Japão. Aí eu estava pensando aqui, antes de entrar para o podcast, eu mandei o meu currículo para um hotel no Japão. Não sei por quê, mas era um hotel. Acho que eu estava me achando, assim, toda metida, porque era um hotel super... Tá garantido, vamos aceitar de primeira. Luxuoso, em Tóquio. Achei que tinha uma chance. Aí, assim, eu recebi uma resposta dizendo, desculpa, você tem que ter japonês fluente. Não tenho, até hoje, né? Meu japonês é muito básico. Enfim, aí, como o Japão não deu certo, e eu não sei, de novo, não sei porque eu não procurei em outros hotéis, aí eu acabei indo para a China. Então, eu morei quase um ano na China, fazendo estágio em um hotel. Depois de lá, eu fui fazer um outro estágio na Tailândia. E depois eu fui trabalhar no Vietnã. E, assim, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas no Vietnã foi a primeira vez que eu experienciei um choque cultural muito grande, assim, no trabalho, por causa das... Não vou dizer, não foram as condições de trabalho. Bom, eu trabalhava de segunda a sábado, das 7 da manhã às 7 da noite, mas por causa do choque cultural que eu tive com a minha chefe. Tá, então foi muito difícil para mim. No fim, o projeto que eu estava trabalhando não deu certo, ainda bem. Voltei para o Brasil, aí eu fui para Singapura. Uma notinha, eu tenho uma amiga que ela trabalha na área de recursos humanos, era responsável por recursos humanos numa empresa no Vietnã. E ela conta, né, a jornada dela ali. Para ela foi também, ela tem um podcast que ela foi contando um pouco de, cheguei, yay! O próximo episódio, ai meu Deus, não sei o que fazer. Que é justamente essa questão até não só da cultura da sociedade, mas da cultura no contexto profissional, de que ela fala, cara, eu não consigo ler o que está acontecendo aqui, eu não consigo me conectar. Aí, como ela é do recursos humanos, para ela era um sofrimento duplicado, que ela conta que ela teve que praticamente guardar tudo que ela sabia sobre recursos humanos numa caixa, porque não serve nada para cá, para ela entender como é que o mundo funcionava, para depois ela escolher o que ela pegava dessa caixinha. É legal, né, ouvir essa jornada dela, né, porque o Vietnã parece tão perto do Japão, mas aparentemente é bem diferente. Muito difícil, muito difícil. E aí eu fui para Singapura, continuei na área de hotelaria, e aí, assim, eventualmente conheci meu marido lá. Meu marido é holandês, tivemos 2 filhas que nasceram em Singapura. E foi lá em Singapura que eu tive a minha primeira experiência, eu diria assim, com imigração, mas assim, estando fora do Brasil, e assim, imigração. Assim, eu era voluntária em uma associação, Carlinhos, que trabalhava, que a gente dava apoio a domésticas, assim, a migrantes domésticas que trabalhavam em Singapura. Então, eu falo assim, mulheres das Filipinas, mulheres de Mianmar, mulheres da Índia, da Indonésia, e elas eram vítimas de abuso no trabalho.
Ai, que triste. Essa foi minha primeira experiência, assim, que foi bem chocante, mas daí foi aí que eu percebi a dinâmica, sabe? Essa questão do poder, ou não, ou falta de poder por você ser minoria, sabe? E tá fazendo um trabalho que não é tão reconhecido, é tão fundamental na sociedade, mas que não é reconhecido pela sociedade ao mesmo tempo. Uhum. Então foi muito chocante para mim, mas foi muito importante, assim, acho que foi meio divisor de água, sabe? E aí, enfim, aí mudei mais 2 vezes. Hoje, né? Desculpa chegando aqui hoje. A gente está na Suíça há 4 anos e meio. E desde que eu cheguei aqui, eu comecei a estudar mais sobre cultura, sobre diferenças culturais, interculturalidade. E há 1 ano e meio eu comecei a trabalhar com isso, com uma consultoria que é baseada no Brasil. E hoje eu dou treinamento para executivos, né, de multinacionais que saem do Brasil para morar em outros países, e o contrário, né, para estrangeiros que estão chegando no Brasil a trabalho também. E assim, só para concluir, parecem muitos mundos muito diferentes, existem diferenças sim, mas também existe muita semelhança, sabe? No fim, somos seres humanos mudando de país, assim, enfrentando uma cultura nova, e a base, assim, o sofrimento, as dificuldades são muito parecidas. Muito bem, obrigado por compartilhar um pouquinho da sua jornada. Aí você speak English? Você Nihongo Shaveru? Chotoi. Nishuo Hanyu? Fubudidal. Nibutidão. Ué, chama. Muito bem, agora a gente vai pra Ludmila Gil, que eu sei que ela não passou aqui no Japão ainda, apesar de que ela tá doida pra vir comer onigiri com a gente aqui. Ela tem filhas internacionais aí, muito chique. Olha, primeiro que assim, vamos combinar aqui, tá, gente? Eu tô aqui com toda a formalidade. A partir desse momento é Mila. Então eu não vou conseguir lidar com isso. Mila, isso aí. Perdão, mas não tá dando. Né? Porque conheço há um tempão. Só com Mila, fica negócio de Ludmila tá enroscando aqui. Então a partir desse momento, gente, apresentada a profissional Ludmila Gil. Então agora, a partir de agora é Mila. Então vamos lá, Mila, conta um pouquinho da sua jornada. Você tem, né, filhotinhas saída fora do país, você também fala uma penca de idioma, né? Conta aí um pouquinho da sua história com o negócio de muda pra cá, muda pra lá. Então, a minha relação, assim, vou falar com Ásia Oriental, né? Eu, há uns 15 anos atrás, cheguei à Ásia Oriental pela primeira vez como uma brasileira não descendente, assim, de japoneses. Eu, na verdade, uma avó minha materna, ela é de origem chinesa. Só que ela não sabe a história dela, ela era órfã. Então, o que eu herdei dela foi pouco pelo no corpo. E eu tenho um olho meio pequeno, assim. Então, as pessoas, quando estão, assim, em qualquer lugar do mundo, de onde você é, né? Porque eu sou muito misturada, mas eu tenho um olho meio pequeno. Então, assim, quando fui para a Ásia Oriental, culturalmente, eu não tinha sido influenciada no Brasil por cultura asiática. Então, eu sou essa brasileira que migra para a Ásia Oriental e chega lá, assim, eu não sei nada sobre a Ásia Oriental e descubro que a Ásia Oriental é muito mais diferente do que aquilo que eu imaginava. Assim, na verdade, é como se eu estivesse entrando num planeta diferente, né? Quando você usou essa expressão, entrando num planeta diferente, às vezes é muito isso, né? Tem situações que você se mete e você fala, velho, isso aqui é planeta Terra ainda, né? Que é muito diferente. É muito diferente, porque assim, nenhum filme consegue traduzir a experiência de você entrar num restaurante, querer comer e não entender nada que está no cardápio, nem se tiver foto, porque você não sabe o que é aquela comida. E a língua muito diferente, as relações muito diferentes. Eu tô rindo aqui porque já teve situação que a gente comprou coisa no restaurante e o pessoal fala, mano, o que é isso? Eu falei, olha que aconselho, melhor não perguntar não. Come sem saber, que talvez se você souber, você não vai querer comer. Só come, se você gostar, manda ver. Não, imagina o choque para uma brasileira que chega, eu não sei, no Japão, sabe aqueles sorvete raspadinho de matcha com feijão? Uhum. Né? Para um brasileiro, quando chega nesse lugar, existe algo mais diferente que é sorvete que tem feijão com matcha. Assim, quando você está muito tempo morando aí, você se acostuma e depois você até começa a comer. Não, mas eu quero te dizer aí, assim... O problema desse feijão é você comprar o moti com feijão dentro e dar aquela mordida gostosa crente que é chocolate.
Exatamente. Ou pão com feijão, e você come, aí dá um nó na barriga, porque você não tá esperando feijão doce, né? Que por Você cima não é. não tá, assim, o nosso. Então, nós somos completamente, assim, culturalmente diferente, né? E tem um triângulo que eu trabalho em treinamento intercultural, e aí ele usa países como exemplo. Então, assim, o Brasil está no topo e o Japão está no outro ângulo. Tipo assim, nós somos extremos culturalmente em muitas coisas. E a gente sente na pele, quando a gente migra, de fato, essas diferenças, né? E aí, então eu fui a primeira vez solteira, e aí eu senti, assim, que é ser uma mulher brasileira, solteira, migrando na Ásia Oriental. O lugar mais perto do Japão que eu morei foi Taiwan, morei 1 ano em Taiwan, mas tinha japoneses na nossa equipe, mas morei em outros países, né, do Sudeste Asiático, Ásia Oriental. E depois fui numa experiência de estar casada com 2 filhas, que aí foi uma experiência de migração e adaptação cultural completamente diferente. Eu fui com uma filha, a segunda nasceu na Tailândia. Foi muito diferente para mim essa experiência de adaptação já em família. Quantas vezes você já respondeu para as mulheres qual é a experiência de trabalho de parto em hospital tailandês? Muitas vezes. Inclusive, eu fiz um podcast só sobre o meu parto na Tailândia. Porque isso aí é o tipo de coisa que as mulheres brasileiras que têm filho aqui têm que responder a cada café com alguém que nunca teve, né? É recorrente, mas como é? Não, e Carlinhos, é culturalmente tão diferente. Você acredita que eu fiquei com tanto medo do meu parto no início? No final, minha experiência foi muito boa, mas no início eu fiquei com tanto medo que eu fiz um módulo de tailandês para parto. Eu queria saber falar o tailandês para eu me virar na hora do parto. Tudo bem que na hora do parto você não quer falar nada, nem em português, né? Mas na hora eu fiquei... Essa insegurança que só sabe quem está morando do outro lado do mundo, né? Vai que na hora acontece uma coisa no parto, e aí como que eu vou saber, como eu vou comunicar, né? E isso aconteceu, assim, comigo. Então, assim, a minha experiência com a Ásia foi, assim, de um universo muito diferente. Ninguém me preparou para ir para lá. Né? Na época, não tinha treinamento intercultural. Só que, quando eu estava aí, na Ásia Oriental, eu recebi o primeiro treinamento numa equipe que eu estava me preparando. A gente ia fazer uma viagem para a Mongólia, imagina. Para a Mongólia, na área de educação. E a minha equipe, a gente recebeu uma treinadora intercultural e as ferramentas que ela entregou para a gente ajudou a gente a se entender muito melhor da equipe e foi ótimo para a nossa viagem na Mongólia, porque também era outro país que a gente não sabia nada sobre Mongólia, né? Naquele momento, aquilo mexeu tanto comigo que eu falei, eu vou usar isso para o resto da minha vida. E alguns anos depois, eu estava na Singapura recebendo um outro treinamento, uma outra ferramenta intercultural, e, de novo, aquilo foi muito bom para a equipe, e eu falei, cara, eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Hoje eu sou uma profissional, faz 2 anos que eu voltei pro Brasil, fiquei 10 anos na Ásia Oriental, Sudeste Asiático, Ásia Oriental, faz 2 anos que eu voltei pro Brasil, trabalho com treinamentos interculturais, né, porque eu acredito muito no bom efeito da ferramenta intercultural para nós migrantes brasileiros, né? Não importa o quanto a gente já sabe da cultura, mas realmente ajuda muito a gente. E a minha experiência com adaptação cultural começou na minha dor. Vamos pensar na minha dor como migrante. E hoje eu espero que essa dor e essas lições possam ajudar outros migrantes que também têm seus desafios a saberem selecionar esses desafios de uma forma mais saudável. Legal, muito bom. Gente, a partir desse momento, a gente vai entrar num mundo novo. Meninas, eu fiquei pensando muito no trabalho essa semana. Como é que eu explicaria para o povo o que a gente vai fazer aqui? Caso você está chegando aqui nesse episódio de paraquedas, a Shelmy falou que ela fez um trabalho maravilhoso de social media. Talvez você tenha chegado aqui por conta do trabalho de social media da Shelmy. Mas é o seguinte. Esse é o segundo episódio da série. No primeiro episódio, eu conversei com o jornalista Everton Tobassi e com uma escritora, que é a Maria Gravina Ogata. A Maria Gravina Ogata, ela é italiana brasileira e casada com um descendente de japonês. Então, com um filho de japonês. Na verdade, é um japonês nascido no Brasil, né? DNA 100% japa, só que nascido no Brasil.
e ela pesquisou a imigração da família italiana dela para o Brasil e também da família japonesa. Então ela tem muita informação sobre como os japoneses foram parar no Brasil, quais foram os perrengues, foram para onde, e documentação, e questão cultural, questão burocrática, guerra, aquela treta toda. E o Everton Tobassi, jornalista, ele tem um livro que trata da mídia brasileira aqui no Japão, a história da mídia brasileira na comunidade brasileira no Japão, e ele pesquisou o caminho de volta, que não é bem caminho de volta, porque quem veio nunca foi, né? O pessoal brinca que os Nikkeis chegando no Japão, a galera fala que é o retorno ao Japão. Aí eles falam, bom, mais ou menos, porque é o retorno de quem nunca foi. Porque todo mundo que veio como Nikkei, na verdade, nasceu no Brasil, é brasileiro e nunca tinha saído daqui. Então tem essa imagem do que o Nikkei está voltando ao Japão, mas é o retorno dos que nunca foram, né? Foi a brincadeira que o pessoal falou. Aí a gente tem a seguinte questão, né? Nesse primeiro episódio, a gente traça uma moldura histórica. Como é que o japonês foi parar no Brasil, para explicar como é que tem brasileiro no Japão. Dito isso, a gente tem os desafios da adaptação cultural, que é o trem que elas vão desenvolver daqui para frente. Porque a gente está comemorando 130 anos de amizade, né, de relações diplomáticas do Brasil e do Japão, e a gente tem 30 anos de comunidade brasileira aqui. E aí a gente vê a necessidade de um movimento. A gente já foi quase 400 mil brasileiros, hoje a gente deve estar por volta de 212 mil, se não me engano, né? Aquela crise, tsunami, crise mundial e pandemia, a gente está em 212 mil mais ou menos, muita gente já se estabeleceu. Então, duas perguntas para as meninas responderem para a gente começar a desenrolar esse fio. A primeira é que parte da comunidade a gente tem em mente agora que a gente vai começar a desenvolver a adaptação cultural, pensando nos desafios e possíveis soluções. Sim. E, dito isso, qual é o perfil do brasileiro que a gente vai ter em mente quando a gente for conversar? O que a gente quer dizer com o que a gente está dizendo? O que é adaptação cultural? Tá? Então, primeiro, qual é o perfil de brasileiro geral, assim, que a gente vai imaginar para trabalhar nesse bate-papo, e o que a gente está querendo dizer quando fala adaptação cultural, só para a gente não começar entendendo errado as coisas. A gente vai... Um trabalho, por exemplo, que a gente vai usar como base é o trabalho de uma pesquisadora nipo-brasileira, que é a Jesli Tashima, né? A Jesli, ela fez o doutorado dela, ela foi para o Japão fazer a parte da pesquisa dela, pesquisando a comunidade brasileira, os brasileiros que estão no Japão. Então, ela classifica em dois grupos. Um são as pessoas que foram para trabalhar nas fábricas, né, para trabalhar aí, e aí elas estão há muitos anos, né, no Japão, assim. Vim para ficar 3 e tô há 20. Isso. E o outro grupo que ela pesquisou são o grupo que vão fazer os cursos nas universidades, vão num perfil meio expatriado, né? Ou às vezes vão com um emprego mais dentro da área deles, né? Então, hoje a gente vai conversar mais, não para esse grupo expatriado, apesar de que esse grupo também precisa de orientação intercultural, na área de adaptação cultural, né? Porque eles também têm os seus dilemas, suas dores, mas acredito que o público que a gente vai conversar aqui agora é a galera realmente que foi para estar nas fábricas, a galera que foi, assim, para migrar para o Japão mesmo, para ganhar dinheiro no Japão, assim, né? E aí o futuro, como que vai? A gente volta para o Brasil? A gente não volta para o Brasil? Esse grupo. E aí tem para a galera entender, né? Eu tenho amizade com algumas pessoas nos 3 grupos, né? No grupo, por exemplo, aqui no Japão tem a Associação Brasileira dos Pesquisadores, Associação Brasileira dos Pesquisadores Brasileiros no Japão, alguma coisa assim, chama BRJ. É uma galera que conecta o pessoal que está vindo fazer pesquisa de mestrado e doutorado estudando aqui. Então a galera que já vem, alguns falam japonês fluente, a grande maioria vem para fazer aquele sanduíche, né? Primeiro ano de mestrado no Brasil, segundo ano no Japão em inglês e volta. Então é uma relação com a cultura que é um pouco diferente, porque passa o dia inteiro falando inglês. Eu conheço gente expatriado que vem para cá com cargo, chega na empresa, tem intérprete, tem motorista, tem casa, a empresa faz tudo, a pessoa só chega com a mala, com a família. É realmente uma experiência bem diferente de você cair numa fábrica e se vira aí, meu filho, né? Muito bem, então, pensando nisso, a gente vai falar com a galera, nossa galerinha aqui, que é a galera que me ouve praticamente, né? A grande maioria, a gente tem alguns representantes desses estudantes e de outros perfis, como
sei lá, embaixadores, tal, que acabam passando aqui no conteúdo, mas o geral é a galera da Fabri. Agora, o que a gente quer dizer com a adaptação cultural? Bom, assim, em palavras, assim, de uma maneira bem simplificada, a adaptação cultural é o processo que a gente passa quando a gente muda de país, tá? Para se ajustar em uma outra cultura. Então, pode ser desde aprender o idioma até você entender as normas do local de trabalho, entender assim o que é conveniente, o que é adequado ou não eu vestir, como eu me comportar. Então, isso tudo é adaptação cultural, tá? Então, todo esse processo. E ele tem, assim, eu falo, valores visíveis e tem valores invisíveis, né? Porque ninguém ensina pra gente, eu não falo eu que eu não venho de família japonesa, ninguém ensina pra gente da importância do silêncio dentro da cultura japonesa. Que às vezes a gente vai fazer uma pergunta e a pessoa não vai responder com palavras, a pessoa vai ficar em silêncio, mas isso faz parte da resposta dela, né? E isso não é descaso, é diferença cultural. Então, assim, na adaptação cultural, a gente vai passar por todos esses processos de adaptação, visíveis e invisíveis, né? E tanto nessa integração sociocultural, quanto numa integração psicológica. Hoje a gente não vai falar da integração psicológica, porque nós não somos psicólogas, né? Mas isso também tem a ver com todos os medos, as frustrações, as ansiedades, a insegurança que você passa nesse processo de adaptação, né? E até que ponto você também vai, né? Que é uma pergunta que as pessoas se fazem, assim, como que eu vou me adaptar e até que ponto eu me adapto também, né? Que é uma das grandes crises que a gente tem, né? E é importante a gente falar um pouco do contexto do Japão, assim. Shelma, você queria falar do contexto, você sabe bastante, né? Eu queria só acrescentar uma coisa, Lud, Mila. Você fica com Lud, eu fico com Mila e vai. Então, que assim, uma coisa só acrescentando com relação à adaptação cultural, o que acontece geralmente antes da adaptação cultural também é o choque cultural, né? O famoso choque cultural. Então a gente muda de país, aí geralmente o que acontece? Você chega num novo país, você sabe que existem diferenças. Mas você olha com um ar mais, assim, curioso, assim, mas que interessante, né? Que os japoneses... E mais romantizado também. Mais ainda mais o Japão. Ainda mais o Japão é muito romantizado no Brasil, né? Imagina, então você chega, nossa, mas os trens chegam mítico. na hora. Os trens chegam na hora, as pessoas são tão educadas, as ruas são tão limpas. Eu vou pro mercado, aí tem todas aquelas embalagens fofíssimas, kawaiis e tudo mais. Tudo aquilo, nossa, que interessante, que bacana. Aí o que acontece? Passado esse período de novidade, né, de euforia, assim, a gente começa... Então, assim, coisas que no começo eram curiosas e interessantes, elas passam a incomodar. E aí também, a gente ter que viver nesse contexto, que a gente está aprendendo a entender, né? Então, é assim, você tem que pensar o que está acontecendo aqui, tem que traduzir na sua cabeça, quase um intérprete, né? Então, tá, isso aqui, eu sou brasileira, o que está acontecendo nesse contexto? Por que estão falando comigo desse jeito? Por que estão baixando para mim? Então, assim, uma série de coisas que a gente tem que traduzir na nossa cabeça que cansa. E cansa e pode deixar a gente preocupado. Mas eu vou ter que, sei lá, abrir uma conta. E aí, como é que eu vou falar? Como é que eu falo isso? Como é que eu entendo? Como é que eu vou interagir com a pessoa se eu não falo japonês? Então, causa muita ansiedade, né? Ansiedade, preocupação, cansaço, cansa. E esse cansaço é quando a gente você vai falando, vai passando as novelinhas cultural na cabeça, assim, que você fala da questão do cansaço, e é interessante nessa questão de... É uma sensação de que o cérebro cansa. Você volta para casa com o cérebro cansado. E uma dessas situações da gente não conseguir ler o ambiente, às vezes porque você não entende a palavra mesmo e não consegue entender qual que é o cerimonial que está acontecendo na relação, sei lá, como é que eu falo com o gerente do banco, né? Eu vou lá falar com o cara, eu bato no vidro, eu pego a senha, e como é que eu explico pra moça que eu quero uma senha? Ela fala, pra quê? Você quer senha pra quê? Eu falei, não sei, pra quê? Dinheiro, banco, dinheiro. E tem muito essa questão também de alguns ambientes, a pessoa fica desesperada pra te explicar e começa a falar alto. Aí aquilo cansa, você fala, gente, eu não sou surdo, eu só não entendo japonês. Sim. E é difícil, né? E você volta pra casa mesmo mentalmente bem cansado, né? Nessas relações de compra, de aluguel, de sei lá.
E não é que é a sensação de estar cansado, a gente estar cansado, e hoje a neurociência mostra, tem mapas do cérebro de um migrante em adaptação cultural que mostra como se o cérebro começasse a fazer uma musculação intensa, porque ele está buscando novos caminhos de entender esse novo contexto que ele está, né? Que aí ele vai mexer com o que a gente chama da neuroplasticidade do cérebro. Então, esse processo do cérebro está também se ajustando a esse novo, ele dá a sensação de cansaço. Então, de fato, a gente fica mais cansado no processo de adaptação e de estresse cultural. Por isso que é tão importante a gente ter mecanismos para a gente, os escapes, né? As formas da gente poder lidar, né, Shelmy, nesses momentos. Que imagina, a pessoa está na fábrica trabalhando muitas horas, a família está em estresse, assim, e o que você indica, no caso dos seus treinamentos interculturais, Shelmy, para a pessoa dar uma aliviada, assim, talvez amenizar, assim, esse estresse, assim. Assim, eu acho, e assim, só antes de responder essa pergunta, Mila, acho que é importante a gente falar sobre isso, porque para normalizar, porque às vezes alguém, sei lá, pode ser que tem alguém passando por essa situação, ela fala, meu, mas por que eu tô assim? É tão normal. Eu sou incapaz, é tão normal, todo mundo tá bem, só eu tô mal, né? Todo mundo passa por isso, sabe? Alguns mais, alguns menos, mas todo mundo passa por isso, sabe? Então é importante você ter um pouco de, assim, carinho com você, sabe? E gerenciar suas expectativas, falar, não, peraí, isso aqui é normal. E pode ser que você ache que você já esteja se adaptando, mas daí, de repente, acontece, tem uma situação nova e você volta a ter uma situação de choque cultural, sabe? E pode ser que você fique nesse vai e vem. É super comum. Sabe? Então, assim, é importante a gente ter essa consciência para poder gerenciar nossas expectativas e as nossas frustrações, porque é super normal. Infelizmente, eu não sei, né? Pelo menos a minha experiência, eu não me lembro de a agência que trabalhou os meus documentos no Brasil, olha, aeroporto, não sei o quê, pipipi, parará, e documento de visto, e lá vai ser assim, vão arrumar o apartamento, contrato de serviço desse jeito. Eu não lembro de, nesse momento, ter sido citado a questão das fases do negócio do choque cultural. Sim. Porque tem esse negócio do deslumbramento, depois tem a questão do luto, da negação, da vontade. Eu lembro que o que me disseram quando cheguei aqui era cuidado com a síndrome de 3 meses. Tinha um negócio que eles chamavam de síndrome do retorno. Sim. Porque ele falava, olha, segura a onda. Porque a maioria das pessoas, quando dá 90 dias, pira e tem gente que cata a mala e vai embora. A gente só tem que tomar cuidado quando a gente coloca tempo, porque, na verdade, essas fases do choque cultural, elas são reais, a ciência mostra isso, né? Que você chega na fase da lua de mel, com um encantamento, depois você entra na fase do choque, até você sair da fase do choque e entrar na adaptação, para a gente entrar na estabilização. Isso vai depender da forma como cada um vai lidar com essas situações. Então, às vezes, para algumas pessoas, pode ser meses, mas tem gente que fica em choque durante anos. Tem gente que fica, às vezes, uma vida inteira lutando com a cultura local, não aceitando, com estresses culturais, né? Alguém colocou aqui agora sobre a língua, a gente vai falar sobre a língua já, né? Que realmente a língua é muito importante nesse processo, inclusive as pesquisas mostram para a gente, os brasileiros no Japão falaram que o número 1 ponto que dificulta e facilita realmente a adaptação cultural é a língua. Agora, mesmo que você vá para o Japão já sabendo a língua, vamos supor que a Shelmy tivesse sido nascida e criada no Brasil, mas tivesse aprendido muito japonês com seus avós, que ela fosse fluente no Japão, mas ela não foi criada no Japão. Então, ainda assim, a Shelmy teria muitos choques culturais quando chegasse no Japão, né? Então, é importante... Uma questão que o pessoal não sabe também é de que os brasileiros que chegam fluentes de japonês aqui são esquisitérrimos. Porque primeiro que são brasileiro demais e porque falam japonês de 100 anos atrás que ninguém mais fala aqui. Sim. Então tem um monte de termo que foi adaptado e que usa palavra diferente no Brasil. Então... é um outro choque, que a pessoa chega aqui se achando super japa e nem o que fala é tão nativo quanto ela achava que era, sabe? No Brasil ela é considerada uma nativa fluente, mas fluente na comunidade que já tem seu sotaque, suas gírias, e a pessoa não sabe, né, que isso não é mais o japonês, a língua mudou aqui, né? Tem um monte de termo em inglês também. É interessante isso.
Tem tantas camadas, né? Tantas camadas. Mas assim, o que eu estava dizendo, é importante que a gente tenha essa compaixão com a gente mesmo, sabe? Sim. E assim, tire tempo para você. Eu sei que é difícil, porque as horas de trabalho são muito longas e tem família, sabe? Mas é super importante você ter um tempo para você. Vai ler um livro, vai assistir televisão, vai procurar um hobby, vai fazer alguma coisa que te faça bem, sabe? Que te tire um pouco dessa situação de estresse, que é o choque cultural. Muito, muito importante. Porque uma coisa muito. Algo que acontece muito no choque cultural é essa perda de noção de identidade. Tipo assim, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Por quê? Você trabalha numa fábrica e você não consegue ser 100% você numa fábrica. Por quê? A sua limitação com a língua, com a cultura, você se sente assim, toda hora assim, um bobo, vamos pensar assim, né? Porque você não sabe, vamos supor, nós brasileiros somos alguns de nós mais descontraídos, o humor é muito importante para a gente, mas aí você está no ambiente de trabalho que você não pode usar humor, você está no ambiente de trabalho que você não consegue comunicar com clareza o que você quer, não só em palavras, mas emocionalmente você não consegue ser você. E aí isso te deixa como se fosse assim, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim parar nesse lugar? Né? E quando que eu vou sair desse ciclo? Gente, a Mel está aqui com a gente, tá? Ai, que Ei, bonitinha. Mel. Mais do que falar por que eu vim parar nesse lugar, a pergunta amarga é quem foi o eu que teve a ideia idiota de parar aqui. Exatamente. Fiz a coisa certa, Porque né? muitas fábricas, ainda hoje, é proibido conversar. São 12 horas de trabalho que você não pode dirigir a palavra para a pessoa que trabalha do teu lado. Imagina, E você não né? pode falar com ela. Cara, pra gente que é brasileiro, eu, graças a Deus, estou numa fábrica que, por mais que tenha o sistema japonês, né? Então tem as minhas crises, mas eu consigo conversar. E aí, por necessidade de alma, porque senão eu morria, eu aprendi japonês na marra, aprendi espanhol na marra. Quando eu tive amigos chineses, que eu trabalhei uns 2 ou 3 anos com chinês, eu aprendi um pouco de chinês. Eu tenho que falar, mas é uma característica minha. Pessoas mais introspectivas acaba sendo colocado nessa caixinha e nem desenvolver o japonês não desenvolve, porque você está trabalhando 12 horas por dia. Verdade. E proibido de falar, você vai aprender o quê? E aí, Carlinhos, coloca sobre esse indivíduo, às vezes, o fato dele ter migrado com família. Vamos supor, se ele migrou com família. Porque aí é o choque do indivíduo, o choque do parceiro. E se tiver filhos, aumenta muito mais. Porque o filho, às vezes, chegou sem o idioma. E aí, o filho passa mal. E a primeira coisa que a gente fala assim, como que eu vou explicar para o médico o que está acontecendo com o meu filho, né? E isso para mim foi um dos grandes motivadores de aprender, por exemplo, o tailandês. Hoje eu falo tailandês, né? Outras coisas me motivaram, mas eu ser mãe ali, quando eu me tornei mãe, eu falei, gente, eu preciso saber falar a língua dos amigos dos meus filhos, porque como que eu vou saber que essas crianças conversam, como que eu vou me comunicar com os as mães dos amiguinhos dos meus filhos, né? Mas é desesperador no início essa sensação de, tipo assim, de você não saber absolutamente nada. Então, junta todos esses estresses que a família enfrenta nesse choque, né? Realmente muito forte. E ter o que a Chame falou, que são a gente precisa saber, e principalmente a gente brasileiro que valoriza a distração, a descontração, a gente precisa tentar dosar até os escapes na hora do choque. O esporte favorito, ou o lazer, ou o entretenimento, isso é muito importante assim, para a saúde da família nesse processo. O que aconteceu comigo, isso acontece em alguns casos, eu fui casada para a Tailândia e voltei para o Brasil divorciada. E o meu divórcio aconteceu no meio de um choque cultural, porque o meu ex-marido, que é uma pessoa que eu tenho ainda muito carinho, ele sofreu muito, porque a adaptação cultural foi muito difícil, assim, a língua foi muito difícil para ele. Essa sensação de perder sua essência, perder sua identidade, foi muito forte para ele. Também foi uma pandemia que também mexeu muito com a gente, então ele desenvolveu uma depressão. Então, é no período de choque cultural que a gente vê os maiores índices de pessoas desenvolverem depressões também, né? E então, para dizer assim que não menospreze essa fase de choque cultural, ninguém prepara a gente para viver o choque cultural quando a gente migra,
né? Às vezes a gente acha que a gente Se não as vai... agências explicassem isso que você está falando, quando a gente viesse para cá, eu acho que já facilitaria tanto. Você está preparado emocionalmente para tomar pancada. Aqui você apanha sem saber que você precisa apanhar. Não assim, você tomar pancada no emocional, né? Nesse aqui, por que eu me meti aqui? O que eu tô fazendo aqui? No caso, a gente vem, né? Eu, na minha época, vinha com passagem financiada. Você fala, cara, eu não posso nem abandonar aqui para ir embora. Porque eu tenho que pagar os boletos para poder ir embora. E tá horrível, fica. Emocionalmente é tenso. É tenso. E assim, normalmente, né, assim, de novo, baseado nas pesquisas que a gente andou lendo com a comunidade brasileira no Japão, geralmente, se você tem uma experiência boa, se você é bem recebido pelos japoneses, você tende a querer se interessar mais pela cultura. Da mesma forma, se você não tem uma experiência boa com a sociedade japonesa, a tendência é que você se feche. Aí, assim, ferramentas que seriam benéficas para você, como aprender o idioma e querer descobrir mais sobre a cultura, para melhorar a sua adaptação, para facilitar um pouco a sua adaptação, você não vai querer, você vai fechar, você fala, não, vou me fechar aqui na minha comunidade e vai ser isso. E aí, assim, existe uma chance que o seu desafio vai ser muito maior por causa disso, porque você vai se fechar na sua bolha, né? E não vai se adaptar da maneira ideal e também da maneira que o japonês espera, porque o japonês tem isso, tem o nosso lado, mas tem o lado deles também, né? Porque a expectativa deles é que nós, os imigrantes, né, os estrangeiros cheguem lá e a gente aprenda tudo. A gente se adapta, a gente aprende a falar, a gente aprende os costumes, a gente aprende sobre a cultura local e boa sorte. A questão da expectativa pesa muito. Uma leitura que eu faço hoje é que o sistema que dá, sei lá, migratório, o sistema de migração japonês, ele é baseado na ilusão de que o estrangeiro que está vindo para cá vai se tornar japonês quando passa no gate lá do portão. E a gente chega aqui na ilusão de que esses caras estão enchendo o país de estrangeiro, eles têm um mínimo de noção de que a gente não consegue ser japonês. E aí quando essas duas expectativas ilusórias se encontram, porque o japonês, no geral, ele tem essa ideia de, se o cara veio viver aqui, o mínimo que ele pode fazer é ser estrangeiro. E a gente, como estrangeiro, chega e fala, cara, se ele tá abrindo pra gente de tudo quanto é país do planeta, o mínimo que eles podem fazer é ser flexível. E aí, quando essas duas realidades se encontram, sempre dá ruim. Mas sempre dá ruim assim. Existem situações que são bem complicadas. Você falando da experiência do acolhimento e do não acolhimento e como isso impacta o seu interesse de abraçar a sociedade. Eu tenho um amigo que ele chegou a atuar músico, né, brasileiro, ele veio para cá como imigrante, mas ele atuou profissionalmente como músico. E ele amava a experiência dele com japas, que são japas de banda punk independente. E ele falava com o amigo, cara, eu vejo meus amigos de fábrica reclamando, assim, da relação. Cara, eu acho tão da hora andar com vocês. Aí esse amigo japonês fala, gente, esse amigo japonês falou pra ele, meu, isso que você tá vivendo aqui não é japonês. Isso aqui é um outro tipo de japonês. É uma tribo de japa que consome coisa do exterior, que curte se relacionar com gente diferente, que recebe estrangeiro que toca punk. Você tá dentro de uma caixinha que não é a média. Isso aqui não é. Quando você sair daqui, japonês não se comporta assim. É tipo o japonês que abraça, japonês que fala... É um outro tipo, né? Mas é interessante, né? Como é que é diferente a experiência, né? Então, eu acho que... Não, Shelmy, vai... Eu só ia concluir que, assim, eu vou dar uma resumida, porque eu estou de olho aqui no relógio, tá? Até certo ponto, as políticas, né? As políticas migratórias, as políticas de qualquer país, né? As políticas migratórias, até certo ponto, elas acabam moldando os valores da sociedade, né? Então, se você pensar, por exemplo, né, que a dupla cidadania, que, salvo exceções, no Japão, ela não é possível, né? Existem exceções, mas... salvo exceções, de novo, ela não é possível, né? E então não existe essa ideia de ou você é isso ou você é isso. Então, ou você é Nihonjin ou você é Gaikokujin. Ou aquele outro termo que eu comentei com você outro dia, ou você é Uchi, você é da casa, você é de dentro, ou você é Soto,
É fora. Não existe eu sou isso e isso. Então, se as políticas migratórias são assim, elas acabam se perpetuando pela sociedade também, né? Então, é muito difícil para o japonês ter essa percepção de, eu sou isso e isso. Porque ou você é isso, se você não é, se você não fala a nossa língua, se você não tem a nossa cultura, se você não tem o nosso fenótipo, você não é um japonês. Ponto. E a gente também tem que sempre entender realmente esse contexto, né? Porque, assim, vamos lá, o brasileiro, seja ele nipo brasileiro ou não, que teve uma experiência de estar no país, que o Brasil, estatisticamente, também recebe pouquíssimos estrangeiros. A Xiaomi mesmo pesquisou esses dados, né? O Japão tem 3% de estrangeiros, 3%. Mas o Brasil tem quantos? 0,4. Então, assim, não é que o Brasil também é um país que recebe uma quantidade absurda de estrangeiros, mas no Brasil a gente cresce no meio de muitas culturas, vamos pensar assim, né? Uma diversidade, uma miscigenação muito grande. A USP mesmo lançou uma pesquisa esse mês que ela mapeou o genoma dos brasileiros, e é muito interessante, assim, da amostra que ela mapeou, mostrou assim, talvez o Brasil seja um dos países culturalmente mais miscigenados do mundo. E então você vai, desse contexto, você vai para o Japão, que é um país ainda muito monocultural, né? E quando a gente estuda a história do Japão, tanto a questão política, questão cultural, questão religiosa, é como se na perspectiva do Japão é uma forma de proteção, assim, né? Você ser igual a gente não é ruim para você, porque a gente está dando certo em algumas coisas, e é uma forma que a gente também de proteger a nossa economia, é uma forma, por exemplo, depois das guerras. Como que o Japão se reergueu depois das guerras, né? Ele vai lá e faz um plano econômico nas fábricas. Não, agora o plano de carreira vai ser você vai trabalhar a vida inteira, a sua vida inteira trabalhando numa fábrica, mas isso faz parte do processo de reconstrução da nação. Então, assim, é como se fosse assim, tem que estar dentro. Se você está dentro, você está reconstruindo, você está fortalecendo o Japão junto com a gente. Então, são construções históricas de diversidade cultural, vamos pensar, completamente diferente. O problema é quando eu chego no Japão pensando só como um brasileiro pensa, que isso quase todo mundo vai fazer, isso faz parte do processo, né? O que a gente propõe no treinamento intercultural que a gente comece assim, a ampliar um pouco a nossa visão. Por quê? Você vai conseguir fazer um japonês ser aberto a você, concordar com você 100%? Não. Você vai mudar o japonês? Não. Mas você pode mudar, no sentido de saber o que você vai se adaptar, e até que ponto eu vou ser um meio japonês nesse momento, nesse estilo, mas sem perder minha brasilidade, sem saber perder. Em casa, eu sou 100% brasileiro com meus amigos, mas não tem como ser brasileiro na fábrica o tempo todo, né? Então, assim, a gente tenta ajudar a pessoa a se transformar num camaleão cultural. E aí, esse camaleão cultural é diferente do modelo que o Japão quer, porque o Japão, ele não quer um modelo de adaptação cultural via inteligência cultural, ele quer um modelo de adaptação cultural via assimilação. O que é assimilação? Todo mundo vai ser como a gente. Assim, seria aceitável se você fosse ser como nós. A gente hoje trabalha com um modelo um pouquinho diferente, que não é de assimilação, que é esse modelo de adaptação, que é quem sou eu? A gente tem que saber quem é o brasileiro também que está migrando para o Japão, sabe? Porque a gente fala muito do outro, mas às vezes a gente esquece de olhar quem somos nós, quais são as raízes que a gente carrega, né? Quais são, inclusive, os nossos próprios preconceitos, nosso próprio etnocentrismo, e quem é o outro. E hoje, nas ferramentas de adaptação cultural, a gente consegue dar interpretações de quem é o japonês. Só que essa interpretação não é baseada na minha lente brasileira de ver o japonês. É baseado num viés neutro, que a gente chama o que é história, o que é filosofia, o que é religião, como que se formou o Japão, o que é o Japão. E aí é muito legal nesse processo de adaptação, e inclusive no processo para diminuir o choque cultural, é quando eu começo a entender mais quem eu sou, quem é o outro, e aí como que eu vou fazer essas adaptações. Isso a gente vai falar no último episódio de Inteligência Cultural, já fica um spoiler aí. E assim, acrescentando, Mila, já que a gente está falando sobre um pouquinho sobre a inteligência cultural,
Tem um podcast não, um TED Talk, que fala assim sobre os valores que são os valores flexíveis e os valores que são core, que são os valores mais essenciais para você. E quando a gente pensa, por exemplo, tem uma diferença, não sei, uma diferença que, por exemplo, né, a sociedade japonesa, ela está acostumada a seguir regras desde pequeno, um valor que eles aprendem na escola, e se você não seguir as regras, se você se destoar, você vai ser humilhado publicamente, ou você vai ter alguma repercussão. Tem uma expressão aqui que prega o que se destaca é martelado. Exatamente isso. Então, né, o japonês, ele cresce com essa ideia, muito forte nele. Aí vem nós, brasileiros, né, que eu falo que, assim, a gente, devido ao nosso contexto de Brasil, a gente aprende nas dificuldades, nas adversidades, né? Então, a gente aprende a ser muito criativo, flexível e a gente dá um jeitinho para tudo. A gente resolve as coisas sem regras, mas a gente sempre resolve. Então, acho que é um exemplo bacana, porque, assim, se a gente chegar no Brasil, no Japão, vendo o Japão com essa nossa lente, que a Mila falou, nessa nossa lente de brasileiro, se a gente perceber o japonês com essa nossa lente de brasileiro, a gente vai dar espaço para muito julgamento. E a gente não vai entender o ponto de vista do outro. Agora, se você falar, não, peraí, deixa eu tirar esse meu óculos aqui do Brasil, deixa eu colocar o meu óculos de japonês, da cultura japonesa. Como é que eu vou enxergar essa mesma situação? Sabendo que, ok, então tá, a gente foi criado com regras, então a gente tem que obedecer, a gente não pode se destacar, né, nesse sentido de não pode ser diferente. A percepção muda, sabe, da mesma situação. E aí o que pode acontecer? É você evitar conflito, sabe? Porque você tá entendendo o ponto de vista do outro pelo ponto de vista do outro, não pelo seu ponto de vista. Porque a gente, né, é da natureza, né? A gente interpreta a situação a partir do que a gente sabe. E a gente leva para o pessoal, né, Shelmy? A gente sente. E a gente leva para o pessoal. E é interessante, porque quando a gente dá as ferramentas de inteligência cultural, a pessoa percebe. Então ele age assim porque ele foi ensinado, não é porque ele ficou com raiva de mim, assim, ele me odeia. Não, é porque culturalmente é assim que eles resolvem essas coisas. Então é tão interessante porque isso começa a gerar até uma empatia assim dentro da pessoa. Essa questão que você está falando me vem à mente situações comuns em fábrica, que é o chefe gritar com você na linha, depois rir com você na hora do intervalo. Aí você olha pra cara dele e vai, sai pra lá, seu falso chatão. E aí até você entender de que não tá gritando com você, tá gritando com o seu cargo. Naquele momento é o chefe gritando com o funcionário, mas ele não é pessoal. Pelo menos em muitas das vezes não é pessoal. E, cara, é difícil. Né? Você tem que, por exemplo, na minha relação, eu tive que chegar a um ponto de falar pra galera. Falar, galera, não vai dar. Eu não aceito ninguém gritando comigo, não. Se a gente for, vocês gritam entre vocês, comigo não. Eu não sou surdo, quer vir falar comigo, fala. Aí, na minha fábrica, depois desse embate de eles terem se estressado e eu também, a gente encontrou meio termo. Eu tomo a ralada, mas ninguém mais grita comigo. Eles abriram mão de um pedaço da cultura para poder fazer funcionar. E para mim melhorou. Falei, beleza, eu me sujeito, só não grita, dá a ralada, mas não grita, que para mim já passou do meu limite, né? E aí consegui encontrar um equilíbrio. Né? Eu continuo tomando a ralada, mas agora não tem mais grito. Isso é um ótimo exemplo, Carlinhos, do que eu comecei a falar e não terminei, dos valores flexíveis e dos valores essenciais. Porque, assim, valores flexíveis, valores essenciais, basicamente é assim. Você sabe quais são os seus valores. E, assim, né, o exemplo que você deu, eu não aceito que gritem comigo. Isso é uma coisa que eu não estou disposto a negociar. E não vou negociar. Então, se isso é um valor fundamental para você. Não é um valor flexível sei lá, se isso fosse flexível para você, talvez você pensaria assim, não, ok, o cara tá gritando comigo porque ele tá pensando no bom funcionamento da empresa, porque, né, o Japão é uma sociedade coletiva, pensando no bom funcionamento da empresa, e não é nada pessoal. Mas, então, poderia ser uma maneira de você pensar e falar, não, isso ok, eu tô disposto a negociar, beleza. Mas, e muitos brasileiros fazem, conseguem levar numa boa. Foi uma coisa minha, eu não consigo lidar com isso. Então, porque você notou que isso para você é muito essencial. E você não está disposto a negociar, que é o seu valor
né, valor core, valor essencial. Então, é importante você saber também isso, sabe? O que você está disposto a flexibilizar, a negociar, e o que você não está disposto a negociar, e pensar nisso, assim, de uma maneira lógica, estratégica, sabe? Parar para pensar nesses momentos que você tem na empresa, sabe? No trabalho, ou fora mesmo do trabalho. O que eu estou disposto a negociar para melhorar o meu relacionamento, sabe? Que eu sei que vai ser bom para mim. O que eu não estou disposto a negociar? Eu acho que isso é muito importante, sabe? Para você ter essa distinção e saber até onde você pode ir, onde você está disposto a ir, né? Isso também tem a ver, talvez, com a religião também, né, Shelmy? Porque, por exemplo, muitos brasileiros, quando migram, tiveram contato com o cristianismo, alguns são cristãos, e o Japão não é um país de berço cristão. E como que vai ser esse contato, né, essa adaptação, né, Carlinhos? Assim, você tem que se transformar num shintoísta, num budista, para se adaptar culturalmente? E sabe que isso gera alguns desafios. Por exemplo, eu tenho uma família conhecida minha, de que apesar de ter a fé deles, eles não vê problema nenhum em uma integração completa com o bairro. Então vai no santuário, coloca roupa, vai no festival para celebrar a divindade do bairro e participa de tudo que tem no bairro. E para famílias, por exemplo, como a minha, que tem a fé e que tem o entendimento de que a minha divindade tem um ciúmes de mim, então eu não posso entrar num relacionamento aí como que na minha interpretação seria uma traição da minha relação com essa divindade. Sim. Isso coloca uma barreira na minha relação com o bairro, porque eu não visto a roupa deles, eu não vou chamar de festa junina deles, eu não vou lá no santuário fazer as preces pela prosperidade do bairro, eu não estou ali celebrando nascimento, morte e casamento, junto com pedindo as bênçãos da divindade, participando de todas aquelas cerimônias que tem a ver com a vida do bairro, né? Que é como se o mundo espiritual e o mundo físico fosse colado. E aí, para eles deve ser muito complicado quando eu digo não. Para mim não dá. E aí eu fico no canto. A gente mora há anos aqui, tem uma... Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, mas a gente nunca, na verdade, faz parte. Porque você não tá em todas as atividades do bairro, nos casamentos, nas formaturas, sei lá, fica andando pra rua com aquele carrinho nas costas e celebrando, jogando água, joga sal, acende incenso e tal. Esse cara aí tá aí, não entra nessa bolinha nossa. Então, assim, é uma escolha que também gera os seus desafios na hora de entrosamento no bairro. Em outros ambientes, eu consigo me entrosar bem. Porque aí não tem a ver com essa questão religiosa, aí a gente conversa de comida, conversa de música, conversa de pintura, sei lá. Aí nesse outro ambiente funciona bem. Mas no ambiente do bairro, por exemplo, gerou um desafio, né? Essa questão dos valores também, né? No religioso. Interessante. É interessante notar as suas razões, né? A sua razão, seus motivos religiosos para não participar de algumas festividades, celebrações e tudo mais. E também é interessante notar o ponto de vista do japonês, né? Que pode ser, a gente comentou sobre isso antes, que pode ser que ele perceba que, mas será que o Carlinhos não vem porque ele não está interessado na nossa cultura? Como será que o japonês percebe isso, né? Sim. Tem nuances, né? Eu acho que, no caso do Japão, pelo que eu tenho pesquisado sobre religião, até porque eu tive um envolvimento muito grande religioso, porque eu trabalhei com organizações cristãs e pesquisei o budismo. Eu acho que é mais difícil quando o nipo brasileiro é cristão do que uma pessoa que não é nipo brasileira cristã, porque eles já sabem que quem vem do Brasil ou vem do outros países é diferente, vamos supor assim, eles não esperam que você seja como eles. Mas o nipo brasileiro, quando vai cristão, para ele é mais difícil, né? Porque a expectativa dele participar desse tipo de tradição é muito maior. Mas conversando com nipos brasileiros cristãos, eles falam assim comigo que quando eles perguntavam para as pessoas locais o porquê que eles participavam daquilo, para eles entenderem, os locais também não sabiam explicar o porquê, porque assim, a tradição, né? Assim, não me perguntam o porquê, eu faço o que eu vi meus pais, meus avós fazendo, né? Mas a gente sempre, no meu caso, que eu trabalho com esse treinamento também nessa parte religiosa, e lembrando que na Ásia Oriental, no Japão, eles não têm essa distinção que a gente tem, né, do Ocidente. Isso é religião, isso é cultura, porque tudo é muito junto, né? Tudo é junto, mas a gente sempre fala sobre o diálogo, a importância do diálogo nesse momento, né? Assim, de você demonstrar respeito, carinho e conversar com a pessoa, né? Isso é muito importante. E Carlinhos, você falou do exemplo da mudança que houve na sua fábrica. Eu fiquei muito pensando assim, no caso do Japão, né?
e no caso da comunidade brasileira, como que a gente encoraja uma comunidade a se adaptar, ela tendo seus próprios desafios, mas num país também que tem poucas políticas públicas, no caso, para receber brasileiros ou estrangeiros, né? Assim, e é inevitável esse exemplo que você deu da fábrica, que depois de tanto tempo a fábrica mudou. Isso dentro da antropologia a gente explica isso, porque a gente fala dos processos de conversões. Vamos pensar assim, no encontro cultural sempre vai ter mudanças, com ou sem políticas públicas. Lógico que seria maravilhoso se houvessem políticas públicas, mas mesmo sem políticas públicas, só o fato de você estar em contato com o outro, isso vai gerar uma mudança, não só em você, mas no outro. Como você falou, poxa, já tem um bairro brasileiro aqui no Japão e o pessoal local já sabe, né? Então, isso já é uma conversão, né? Para você ter uma ideia, eu falei da cidade de Hamamatsu, né? Que Oizumi é esse lugar que é o Brasil no Japão. E aí tem esse jargão que foi construído junto com a prefeitura de Hamamatsu, que Hamamatsu é a cidade mais brasileira no Japão. No último 7 de setembro, ideia do prefeito, o castelo de Hamamatsu ficou verde e amarelo, que é um símbolo completamente japonês. Eles iluminaram e parece que, pelo que eu estou sabendo, esse ano o prefeito tem projeto de fazer isso de novo. Esse ano teve o Matsuri, né, que é o festival de Hamamatsu, super tradicional, aqui enorme. Eles levantam umas pipas gigantescas, do tamanho de um carro. Teve um time brasileiro. A prefeitura abriu para que o tivesse. Levantaram uma bandeira do Brasil lá com o símbolo dos 130 anos de amizade Brasil-Japão. Tiveram brasileiros com a bandeirinha no Brasil no meio do desfile. Lá que fosse um desfile de escola de samba quase, né? Vai passando o pessoal dos bairros. E teve o time brasileiro com, sei lá, quase 100 pessoas. E sugestão da própria prefeitura. Então é interessante que, por exemplo, sei lá, saco de lixo aqui. Tá escrito em japonês e português. Placa de orientação, entendeu? Placa de orientação. Só que assim, deve ter 50 nacionalidades aqui na cidade, mas existe uma relação mais próxima com o brasileiro. Isso é um exemplo de conversão cultural. Já não é mais a maior comunidade. Agora os chineses, os filipinos passaram muito a gente, né? Depois mudou muito o cenário. Mas ainda assim, teve uma relação interessante, né? Porque é diferente sei lá, do filipino que vem, ele não é Nikkei, ele é filipino. E o brasileiro é Nikkei. Então, acho que até o olhar um pouquinho das prefeituras tem um pouquinho de, tá certo, não é bem japonês, mas também não é tão estrangeiro. E eles estão tentando achar um meio termo. Tem alguma coisa, né? Uma conexão. Tem uma questão que vocês colocaram aqui, que eu acho que vale a pena a gente tocar antes da gente aterrissar o aviãozinho, que é a questão do idioma, né? Pra mim, eu com essa cara, né? Pra quem tá ouvindo só no podcast, eu tenho olho verde, cara branca, não tem nada, é zero Nikkei. Né? Tem um monte de sangue espanhol e deve ter mais uns português, umas coisas misturadas por meio, um vira-lata brasileiro como todo mundo. Vira-lata não no sentido pejorativo, no sentido que não dá pra você falar que raça que é DNA, né? Eu tenho cultura 100% brasileira, mas o DNA, sei lá, da onde, tudo misturado. E o idioma facilitou muito o meu caminho. Por exemplo, tenho 18 anos na mesma empresa, então é muito a minha referência de relação. Eu tenho muito mais liberdade para transitar na empresa como essa cara de estrangeiro declarado do que o Nikkei. O Nikkei, ele é muito mais cobrado na relação profissional do que eu, por causa dessa cara de estrangeiro. O que me parece que dá... Esse maluco aí, que não tinha nada, nem obrigação nenhuma de saber, fala. Esse outro aqui que tá escrito na cara dele, eu sou japa, não fala nada. E eu percebo que eu tenho muito mais flexibilidade para negociar as coisas, para usar o espaço de liberdade que eu tenho para dizer sim ou para dizer não é muito maior do que um Nikkei que tem cara de japonês, sabe? O falar e poder explicar o que eu falo. E hoje eu chamo para falar, cara, eu não consigo entender por que vocês resolvem isso desse jeito. Para mim é maluquice. Eu não entendo. No Brasil a gente resolve diferente. Mas assim, o próprio fato de eu poder verbalizar isso gera estranheza do meu lado, gera estranheza do lado deles, mas eles falam assim, realmente é diferente, né? Aí uma vez uma senhora japonesa, enquanto eu tava verbalizando alguma coisa assim, disse, cara, eu não consigo entender porque se resolve desse jeito as coisas. Ela fala assim, olha, gente, é uma ilha, uma senhorinha, quase seus 70 anos. A gente passou séculos trancado numa ilha, a gente é esquisito mesmo, tem um monte de mania. Então, essa é a interpretação de uma japonesa nativa. Eu falei assim, cara, a gente é mesmo diferentão.
E é assim que a gente é, porque vocês são tudo, sei lá, como que vocês são, mas a gente é assim, cheio de mania, porque a gente ficou muito tempo isolado. E é interessante, né, porque ela como uma senhora idosa, bem tradicional e tal, tinha esse olhar, mas assim, o idioma facilitou muito essa, pelo menos eu dizer assim, cara, não entendo, pra mim é uma crise. Sim, E aí ajuda, né, no contato, né. E assim, eu acho que quando a gente está imerso na cultura também, muita coisa a gente faz e a gente não percebe que a gente faz. A gente, é o que a Mila comentou antes, a gente faz, a gente está copiando. Por que que você faz? Porque um outro exemplo que eu tinha trazido antes, quando a gente, né, quando a gente estava se preparando para o podcast. Sexta-feira Santa. Por que que você não come carne? Eu não como carne porque ninguém come carne. Eu não como carne porque eu sou religiosa. Né? Eu não como carne porque ninguém come carne, então eu também não vou comer bacalhau. Nunca parei para pensar nisso até eu começar a estudar sobre isso, sabe? sim. É muito interessante. Uma coisa no Brasil, por exemplo, por que a gente, festa de aniversário, por que a gente tem que dar lembrancinha para todas as crianças? E por que a gente tem que fazer? Por que no casamento a gente tem que dar lembrancinha para todo mundo que vai embora bem casado? Porque outras festas de aniversário e casamento não dão essa lembrança. Será que a gente questiona o porquê que a gente faz as coisas, né? E aí outra eu vi uma pessoa falando de festa de aniversário brasileira, a pessoa falou assim, cara, parece um ritual do Harry Potter, né? A gente apaga a luz, acende o fogo, bota umas roupas diferentes, canta uma música. Aí eu falei, cara, eu nunca tinha pensado por esse lado. Não, e aí, Carlinhos, eu vou perguntar para a Shelmy e para vocês. Será que a gente, quando a gente está no Japão, a gente questiona por que a gente se comporta ou responde certas situações de certa forma? Por exemplo, o dente. Deixa eu dar um exemplo do dente. É o exemplo do dente. Quando eu morei na Ásia Oriental, aí agora a gente está em casa aqui agora, tá? Então, eu vou ser muito aberta com vocês. Quando a gente chega na Ásia Oriental, aqui tem coreano, tem japonês, tem chinês, no início a gente fala assim, como que eu sei quem é quem, né? Qual que é a diferença do chinês para o japonês, para o coreano? Depois que a gente mora lá alguns anos, você já consegue entender quem é quem. Isso demora um tempo, mas você percebe. Mas eu escutava de algumas pessoas uma observação que eles faziam sobre os japoneses, que eu achava assim, gente, que ofensivo, mas depois eu falei, faz sentido. Só que eu nunca questionei por que aquilo fazia sentido para mim como brasileira, que eram os dentes. As pessoas assim, o japonês tem dente mais torto do que os chineses e os coreanos e as outras nacionalidades. Por isso que na hora que eles riem, eles colocam a mão na boca. Gente, aí eu comecei a observar, eu falei assim, nossa, realmente, os japoneses não têm o dente alinhado como o nosso, né? E aí a gente tem uma noção de beleza cultural que o dente bonito é um dente claro, bem tratado, bem alinhado. E aí, de repente, eu comecei... Aí o pessoal, nossa, mas o dente japonês é muito feio, eles têm dinheiro, eles não podem cuidar desse dente. Carlinhos... Eles não ligam nada. Não ligam nada. Agora, minha pergunta é, por que a gente liga muito? Essa é a minha pergunta também. Por que a gente... Você tem uma noção do que por que a gente liga muito? Porque os atores da Globo sorri bonito. Então, mas se a gente começar a comparar o Brasil com outros países, assim, de outros, da Europa, Estados Unidos, tudo bem, eles têm acesso a serviços, né, odontológicos, mas de fato a gente tem essa fixação com o dente um pouco, e será um pouco maior. Por que será, né, Shelmy? Será que a gente faz essa pergunta do por que nós somos assim? Porque isso pode revelar algo sobre nós que a gente não conhece, mas que é importante. Por que, Shelby, que a gente lembro tem esse negócio essa de falar de fixação do dente, dente? a única coisa que fica na minha cabeça é o cavalo dado não se olha os dentes. Que deve ter um significado, eu tenho certeza. Bom, o que diz a história a respeito disso é que na época da escravidão, na época do Brasil colônia, na época da escravidão, uma das maneiras, assim, que as pessoas, quando você ia lá, né, então vinham os escravos, os escravos vinham traficados da África para o Brasil, uma maneira das pessoas escolherem os escravos era através da dentição. Uhum. Credo. Então, assim, através da dentição, e assim, aí tinha uma outra coisa que acontecia, porque assim, eles eram muito maltratados, né, no navio negreiro. Chegavam no Brasil, eles enchiam eles de comida, passavam óleo, sabe, para as pessoas ficarem assim mais
apresentáveis, sabe? Mais fortes, com cabelo bom, com a pele boa. E aí também, além disso tudo, eles também olhavam o dente para escolher quem é que eles iam comprar. Então, Isso é uma está história escrito muito longa. Isso está escrito em museus. Eu já fui em museu de imigração africana e você tem lá os anúncios da época. Fulano fala tantos idiomas, a dentição, dentes e o dente está presente ali. Então, assim, o dente era um fator de saúde, porque o dente mostrava se realmente o escravo era saudável ou não. Agora, historicamente, muito antes da escravatura, já se via a saúde da pessoa pelo dente. Mas a escravatura também, ela elegeu isso como um padrão, colocou para nós brasileiros isso como algo culturalmente muito importante. Agora, é interessante a gente pensar o quanto que nós brasileiros carregamos dentro de nós resquícios dessa uma época tão negra. Tipo assim, uma violência impôs sobre nós um padrão de beleza. Então, a gente carrega dentro de nós essa violência quando a gente está no Japão. E a gente usa essa lente, esse valor, para falar se o outro é belo, se o outro não é belo. Uhum. E por que a gente está falando isso aqui? Porque é muito fácil a gente falar do japonês. É muito fácil a gente falar do outro. Mas nesse encontro com o outro, a gente precisa também olhar para nós. E a gente começa a pensar assim, quem sou eu? Por que eu acho? Por que isso me incomoda? Por que isso para mim é certo ou é errado? Porque é nessa negociação que, enquanto eu olho para mim e eu olho para o outro, que eu percebo, poxa, cara, nisso aqui o Japão está me dando uma oportunidade de eu melhorar, vamos pensar assim, né? Vou dar um exemplo em mim, que eu sempre fui uma pessoa muito da nervosinha, e quando eu morei na Ásia, foi maravilhoso, porque o asiático não resolve as coisas do jeito que eu resolvia. Então, para mim, foi uma escola de eu aprender assim, a olhar para as minhas emoções, saber usar mais as palavras. Então, isso também gerou um benefício muito grande. A minha identidade, eu falo que nunca diminuiu, ela se ampliou morando na Ásia Oriental. E é a gente saber negociar isso no processo de adaptação cultural. Assim, nós também temos certos e errados. E nós também precisamos colocar esses certos e errados na mesa nesse processo de adaptação cultural. Assim como o Japão também tem. A gente nem fala certos e errados, a gente fala diferentes, né? A gente fala diferentes, né? Certo nem errado é diferente. E isso é muito importante nesse processo de autoconhecimento, quando a gente está numa cultura diferente. Tem um exemplo também, Shelmy, você comentou uma vez comigo, das horas extras da fábrica. Assim, como que é entender, como o japonês entende isso, né? Então, isso foi um exemplo que foi uma amiga minha que me deu, que na fábrica que ela trabalhou, assim, quando os brasileiros, né, que trabalhavam nessa fábrica, eles precisavam de hora extra, de zangyo, eles pediam para o chefe liberava, né? Se pudesse, o chefe liberava, porque eles estavam precisando de uma grana extra. Agora, o que acontecia? Quando o chefe era quem pedia para os funcionários, para o pessoal ficar para fazer hora extra, eles não queriam ficar, porque se eles não precisavam do dinheiro, eles não queriam contribuir. E aí essa é outra pergunta, né? Assim, da diferença cultural. O brasileiro, e aí volta um pouco para aquela história de que, assim, no Japão tem um foco muito grande no trabalho. O trabalho vem acima de tudo, acima da família. Então, você trabalha a sua casa, né? E no Brasil a gente tem um equilíbrio, né? A gente trabalha, mas a gente também quer curtir, a gente quer aproveitar a vida, os amigos, o lazer e tudo mais. Então, assim, a percepção do japonês, eu fico pensando, né? Como será que foi a percepção do japonês? Quando ele pede para os funcionários, para quem ele fez um favor, quando é a vez dele pedir, ele ouve um não. Né? Aí, onde é que fica também aquela questão do coletivismo? Assim, eu te ajudo, você me ajuda também. Sim. Tá? Tudo bem. Acho que tem que relativar um pouco, pensando naquela questão do que é flexível e do que é essencial para você. Talvez um equilíbrio seria o ideal. Mas eu acho que a gente tem que fazer esse exercício de sair da nossa lente brasileira e pensar com a lente japonesa. Como é que eles vão perceber se toda vez que ele pedir para eu fazer zangyo, para fazer hora extra, eu disser não? Que mensagem que eu vou passar para ele?
pro meu chefe japonês, né? Tudo tem É dois lados. nessa Tem muita relação negociação. que eu, como brasileiro, percebi o quanto individualista eu sou. Eu não era Exatamente. consciente disso, porque pra mim você fala assim, velho, não fui eu que inventei esse monte de hora extra. Eu vim aqui pra facilitar a minha vida, não vim aqui pra complicar a minha vida. Se vocês gostam de complicar a vida de vocês, complica a vida de vocês. E pra eles tem esse rolê de falar, cara, a gente tá nessa aqui e se tiver que ficar, que nem na época que eu trabalhei, tinha uma época na minha fábrica que antes de mudanças de leis mais recentes e exigências e tal, a gente entrava às 7 horas da manhã e ia embora às 10h55 da Sim. noite. No sábado, a gente que era brasileiro ia embora às 7, 8 da noite, 9 horas da noite, no sábado. Entrava às 7 e ia embora às 9 no sábado, depois de ter trabalhado até às 10 todo dia. Muito. O chefe ficava revoltado. Como é que a gente tava indo embora e abandonando o serviço? Eu falei, vocês são malucos, gente. Vocês querem ficar aqui 18 horas por dia aqui dentro? E eles ficavam olhando pra sua cara com... Tipo, tem serviço, a gente fica. Eu falei, vocês são doido. Eu tenho família, eu tenho esposa. E aí a resposta que alguns dados, não, mas... Trabalha, você vai ganhar um monte de dinheiro, levar para sua família. Isso é cuidar da família. Né? É uma relação também que é uma... Como é que se entende cuidar da família tinha a ver com levar volume X de dinheiro para casa. Não tinha a ver com estar presente, não tinha a ver com ajudar. Tanto que tem mudanças na sociedade. Quando eu cheguei há 20 anos atrás, os homens ainda andavam na frente. Você via a esposa com grávida, com um filho no colo, um filho na mão e carregando todas as sacolas do mercado sozinho, o marido olhando o telefone na frente sozinho. Hoje, você já vê a esposa no telefone, o marido empurrando o carrinho, levando as coisas. E a própria sociedade está mudando. Bom, os mais jovens estão trazendo uma outra tendência, né? Talvez pelo consumo de mídia, né, ocidental, né, que é do lado de lá. E aí eles estão questionando algumas coisas. Tanto que o que é comum aqui hoje é ter casamento no estilo cristão. O padre é um ator contratado, ou o pastor, né, que tem aquele colarinho do pastor americano, né? E eles casam cubata, eles contratam um estrangeiro, é um ator estrangeiro, e tem lá vestido de noiva, capela, eles fazem toda a cerimônia ali daquelas coisas dos filmes americanos, e eles fazem, né? Tá rolando, né, essa adaptação, né? Doideira. Então, olha, gente, eu espero que esse papo tenha deixado a gente, assim, despertado na gente, sair daqui, pelo menos, observando melhor quem está no Japão, assim, quem eu sou, quem é o outro, como eu interpreto o outro, será que eu olho para mim mesmo, né? A gente vai continuar esse papo. A gente começou esse papo hoje, mas esse papo vai se aprofundar nos próximos episódios. E, assim, eu queria falar uma coisa, assim, voltando um pouco na questão do idioma, que foi, assim, o que a Mila falou, foi a maior dificuldade apresentada, tá? Idioma seguido por diferenças culturais e também a questão do etnocentrismo, que é a gente olhar o outro pelo nosso ponto de vista, ao invés de olhar pelo ponto de vista deles, tá? Então, esses foram os 3 dos pontos principais que foram apresentados, que apareceram para a gente em pesquisa. E eu só queria dizer uma coisa, que é, assim, motivação, sabe? Não importa se você está no Japão há 2 meses, há 5, 10, 15 anos, você fala, ainda não aprendi japonês. Vai atrás, sabe? O que te impulsiona? Por que você está aí, sabe? Porque depois de 15 anos, se você voltar para o Brasil, você vai pensar, poxa, eu podia ter aprendido japonês. Talvez isso vai te ajudar lá na frente. Né? Não tem como a gente planejar, mas assim, tudo que você tem de oportunidade agora, aproveita, sabe? Agarra. Eu sei que é difícil, eu sei que as horas de trabalho são muito, muito, muito longas, eu sei muito bem disso. Mas, assim, o que te motiva? Você tem que achar alguma coisa que te motive a querer aprender, sabe? A querer aprender o idioma, a querer entender mais sobre a cultura japonesa. Tem muito livro bom por aí, tem muito... No Instagram também tem muita gente bacana que fala sobre as culturas, sabe? É uma questão de procurar e de olhar com curiosidade, assim, não com julgamento, Shelmy, uma coisa que mas ajuda, olhar com curiosidade. Você falando, eu tô pensando aqui, né? Uma coisa que ajuda é porque, assim, às vezes o trabalho, você não entende e tem que trabalhar num sistema cultural que te exige muito emocionalmente. Quando você chega em casa, você quer negar. Eu não quero ser contaminado por isso que já me cansa tanto. Então eu não quero nem estudar para não ter perigo de entender. Mas, né? Se você respeitar esse ambiente, fala, tudo bem, eu não quero me misturar no ambiente do trabalho. Mas às vezes você curte xadrez, vai fazer um clube de xadrez com japonês. Sim, vai isso. fazer Daí
você vai ter o contato com o idioma num ambiente que não tá te machucando. Se o trabalho é sofrido, realmente eu acho que você não vai encontrar energia ali pra, ai, que vontade de desfrutar desse negócio que me Fazer amafeta um aqui, happy né? hour, né? Não me Você não cai. quer, né? Você quer negar, você quer abrir, eu não vejo a hora de tirar esse uniforme e viver a minha vida. Aí você vai pro futebol, pro vôlei, pro, sei lá, pro clube do beisebol, pro clube do boliche, talvez possa ser uma oportunidade. Tem grupos aqui no Japão, por exemplo, de roda de samba, roda de MPB, roda de pagode, olodum. Inclusive para você ter contato com a cultura brasileira e você chega nesses ambientes, os japoneses ficam tudo pirado, porque tem um monte de japonês que fala português. De repente é um momento, né, que são japoneses que falam um pouquinho de português e de repente já tá meio caminho andado para você encontrar um ambiente legalzinho. Gente, seguinte. Muito bom. Xiaomi Misaki, Ludmilla Gil, palminhas para as meninas. Essas mulheres têm uma rotina de trabalho muito louca. Se eu não liberar elas agora, elas vão atrasar toda a rotina do dia. Então é o seguinte, Ludmilla Gil, @Ludmilla Gil com GH. Eu tô pronunciando o seu nome direito? Tá certíssimo. Você muito tá de bem. palminhas pra você agora aí, ó. Palminha pra mim, viu? Que eu fiquei com medo aqui. Ludmilla Gil, @Ludmilla Gil com GH, tá? G-H-I-L. Ludmilla Gil. Xiaomi Misaki é Xiaomi com C-H-E-L e M-Y. Xiaomi Misaki, M-I-S-A-K-I, misaki.intercultural no Instagram. Eu, Carlinhos Vilaronga, @nabecastjp. Lembrando que essa série, a série 130 anos de amizade Brasil-Japão, é uma parceria entre a página Brasileiros no Japão. Aliás, tem o site, tem Instagram, tem Facebook. É um lugar para você ficar esperto do que está rolando nas notícias aqui do Japão. Eles traduzem muita coisa que afeta a comunidade brasileira, tanto economia, política, incidentes diplomáticos, sei lá, tudo que tem, eles traduzem. Então acompanha lá Brasileiros no Japão e na BQS JP para você acompanhar meu trabalho. A gente tem a Ludmilla, a gente tem a Xiaomi, a gente tem a Jesselyn, que é o quarto elemento nesse rolê, que ela vai estar aqui nos próximos episódios para a gente conversar. Então não perca, ouça o anterior, por gentileza, ajuda a gente a divulgar esse trem, joga no grupo da família, você manda um monte de meme, manda esse também, né? Manda a gente lá pro grupo. Se você prefere em áudio, espera um pouquinho, daqui uma semana mais ou menos deve estar disponível para você no Spotify, no Apple Podcasts, e é isso. Ludmilla Gil, o seu tchauzinho. Gente, muito obrigada. E eu tô feliz, porque tem um monte de coisas que a gente queria ter conversado que não deu tempo, que acho que são muito preciosas, mas a minha felicidade é saber que hoje só foi o começo. Então, assim, a gente vai falar sobre essas coisas no próximos episódios, porque a gente queria ter dado muitos casos reais do Japão mesmo, o que acontece, mas a gente vai falar sobre isso nos próximos. Então, e quem quiser escrever também, pode me escrever, me procurar no LinkedIn, me procurar no Instagram. Quem quiser se aprofundar sobre quem sou eu trabalhando com japoneses, eu trabalho com uma ferramenta muito legal, avaliações culturais que podem ajudar a pessoa a ter esse autoconhecimento também. Então, a conversa pode continuar depois desse podcast aqui. Obrigada, Carlinhos. Parabéns para você pela essa iniciativa maravilhosa, tá? Parabéns. Muito bem, palminhas para mim. Muito obrigado, eu aceito as palminhas, eu fico feliz. E palminhas para Brasileiros no Japão que está com a gente nesse rolê. Xiaomi Misaki, o seu tchauzinho. Carlinhos, de novo, obrigada pela oportunidade. Lud, obrigada também pela oportunidade, pelo convite. Estou muito, muito feliz em estar aqui. Eu acho que se a gente conseguir tocar uma pessoa, sabe? Conseguir fazer uma pessoa refletir sobre o que a gente conversou aqui, eu já vou ficar muito feliz. É muito legal, gente, porque eu tô acompanhando os bate-papos no WhatsApp e vendo a live, o brilhinho no olho da Xiaomi, isso é muito legal. E, assim, bom, já que a gente está aqui para comemorar, né, os 130 anos de amizade entre Brasil e Japão, a mensagem que eu queria deixar é que, assim, acho que tanto o Brasil quanto o Japão, a gente tem muita coisa para aprender um com o outro, né? E nós que somos brasileiros e nipo-brasileiros no Japão, e o que eu gostaria de dizer é que, assim, a gente não é um ou é outro, sabe? A gente é nipo-brasileiro, a gente é os dois. Nós somos nipo-brasileiros, brasileiros e japoneses, tá? E acho que a gente tem que ter muito orgulho desse hibridismo que a gente é, porque nós criamos a nossa cultura, que é a cultura nipo-brasileira, e, assim, eu sou muito orgulhosa de fazer parte dessa comunidade.
Muito bem, palminhas para os nipo brasileiros, coisa linda. Ainda fica a dica aqui para você, se você não conhece, acompanha lá, Coletivo Podosfera Nipo Brasileira, onde a gente tenta reunir todos os produtores de podcasts independentes no Japão. Recapitulando, Brasileiros no Japão, brasileirosnojapão.com ou @brasileirosnojapão no Facebook e no Instagram, para você seguir a minha produtora NabeQSJP. Se você gosta do TikTok ou do LinkedIn, procura por Carlinhos Vilaronga. É isso, Shelmy, obrigado, muito bom. Ludmila Guil, muito obrigado. Jesselyn, deixa abraço para você aqui, esperamos você em breve aqui na série. A gente volta daqui um mês para a gente conversar sobre adaptação cultural, não, tem que ver qual é o tema, mas nessa série de interculturalidade, inteligência cultural, a gente espera você, querido ouvinte, você que esteve aqui no YouTube, obrigado, você que está no Instagram, muito obrigado, e para você que está aí nas plataformas de áudio, coisa linda, esperamos você no próximo episódio, até a próxima, sayonara!